Primeiro, boa tarde, obrigada por essa sala cheia, linda. É muito bom saber que todos vocês estão querendo saber um pouquinho sobre saúde mental. Vou me apresentar um pouquinho, meu nome é Bianca, eu sou psicóloga. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá ok? Eu trabalho em consultório, tá? Eu atendo, já tem 7 anos em psicologia. E no início muita gente pergunta, né, por que você está nessa área? E eu acho que o ponto principal é ajudar as pessoas. Hoje eu vim aqui falar para vocês de algo que está muito relacionado à profissão de todos vocês. Vocês sempre estão muito envolvidos com a profissão, e aí eu acho que é um assunto bem bacana para a gente trazer hoje. Então vamos começar. Bom, a gente tem um contexto laboral, então o contexto laboral é onde vocês passam a maior parte do tempo. E 80% hoje dos postos de trabalho são relacionados à tecnologia. E aí, além disso, das novas formas de trabalho que a gente tem e-mail, videoconferência, celulares, equipes, e-commerce. Então, todas essas formas de trabalhar acabam influenciando em uma sobrecarga, né, que a gente vai começar a falar um pouco disso mais para frente. Então, se por um lado elas trazem benefícios, trazem agilidades, vão trazer atualização constante no nosso universo, também vai trazer certos problemas para quem utiliza isso com muita frequência. Isso vai trazer efeitos negativos e vai afetar tanto a qualidade de vida, tá, quanto a saúde mental de vocês. Ainda no contexto laboral, esse tipo de trabalho ele vai requerer uma maior exigência cognitiva de todos vocês. Isso vai gerar sobrecarga nos processos mentais e é de se esperar que vocês tenham um estresse muito grande nessa área, né? Isso está cada vez mais comum e a gente pode perceber isso no aumento das doenças psicossomáticas e ocupacionais que vem surgindo na área da saúde nos últimos anos. Agora, quando a gente fala para o contexto pessoal, a gente tem o quê? Lazer tecnológico, né? Muitos de vocês, com certeza, ou jogam online, offline, ou tem videogame, ou tem algum joguinho no celular que vocês gostam, né? Então, a parte tecnológica, ela tomou conta do lazer, e aí o que acontece? A gente interage menos, a gente tem menos inserção social, né? E aí a gente acaba ficando mais introspectivo. Nas redes sociais, o que a gente encontra? Vidas perfeitas, a gente tem pessoas que não têm problemas na família, não têm problemas no trabalho, a família e os amigos estão sempre presentes, só que muitas vezes a realidade, a nossa realidade, pode ser proporcionalmente inversa. E aí a gente acaba interpretando tudo de uma maneira errada. Então a gente já não tem tempo para o lazer, a gente não tem tempo para o descanso, a gente não tem a desconexão das tecnologias. A gente está o tempo todo conectado. Eu estava aqui assistindo a palestra anterior e eu percebi que vários de vocês estavam no celular. E por mais que quisessem prestar atenção na palestra, que a palestra estava interessante, vocês estavam ali no celular. Então vocês não conseguem desconectar, né? E aí, as nossas férias, elas começam a ser marcadas por um pensamento muito comum. Eu preciso responder as mensagens de trabalho, senão vão achar que eu não dou valor ao que eu tenho. E aí, o que começa a acontecer? Ao invés de vocês descansarem quando vocês estão de férias, vocês se sobrecarregam, vocês ficam ansiosos, vocês ficam preocupados. E aí, quando chega no trabalho, vocês ainda estão naquela pilha de quando saiu de férias. E aí, quer dizer, o que adiantou a férias? Nada, né? Doenças psicossomáticas. Alguém aqui sabe o que são doenças psicossomáticas? Poucas pessoas, né? Doenças psicossomáticas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. São aquelas que estão relacionadas às nossas emoções, mas que se apresentam no nosso corpo. Então, como que a gente pode identificar isso? A gente pode achar uma gastrite, a gente pode achar alergias, dores crônicas, é aquela dor que a gente já investigou de tudo que é jeito, a gente já fez ultrassom, a gente já fez raio-x, a gente já fez tudo que foi coisa, não aparece um porquê físico. Mas aí o médico chega em você e fala, olha, o que você acha de procurar uma terapia?
E aí todo mundo se assusta. Terapia? Nossa, mas eu preciso de terapia? Eu sou uma pessoa normal, né? Normal é um pouquinho relativo, acho que ninguém aqui é, mas tudo bem. O que a gente não consegue resolver no nosso campo mental, a gente vai transformar em doença. O nosso corpo pede socorro. E aí a gente tem o tecnoestresse. Tecnoestresse para mim é novo. Eu vim conhecer já tem, acho que alguns meses, mas para mim é muito recente esse termo. E eu acredito que para vocês também. Mas eu fui descobrir que esse termo já está sendo usado já tem alguns anos. O tecnoestresse, então, ele é um estado psicológico negativo causado pelo uso das tecnologias de informação e comunicação. E o principal fator são as altas demandas laborais com o uso das tecnologias e a falta de recurso para lidar com elas. Então, o que acontece? A gente se sobrecarrega, a gente não tem recursos para lidar com toda essa demanda e acontece o tecnoestresse. Os sintomas que acontecem no tecnoestresse são dores musculares, alteração do sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais e no trabalho a gente vai ter faltas e atrasos frequentes e baixo desempenho. E aí eu vou começar agora a falar para vocês algumas doenças que são psicossomáticas e que talvez alguns já tenham um certo conhecimento, mas que eu acho que talvez a maioria não entende como chega para a gente. Por que isso está acontecendo então? As pessoas estão se tornando compulsivas por trabalho, porque elas precisam de reconhecimento, elas precisam de bem-estar, né? Hoje a gente tem um mercado de trabalho muito competitivo, então se hoje a gente é mandado embora, amanhã tem outro no nosso lugar, então a gente tem medo de ser mandado embora, então a gente fica tentando se aprimorar, né, o tempo todo, e a gente busca o sucesso profissional hoje, como antigamente a gente buscava o relacionamento amoroso. Então antes, o que indicava o sucesso de uma pessoa? Ah, ela casou. Parece meio arcaico isso, né? Mas tudo bem. Então ela buscava o sucesso amoroso, se ela era casada, ela era uma pessoa bem-sucedida. Hoje, o que diz se somos bem-sucedidos é o nosso sucesso profissional. Então, quanto mais a gente está lá no topo, quanto mais a gente é visto, mais a gente acha que a gente é bem-sucedido. Então, essa competitividade faz a gente achar que a gente tem que ser extraordinário no que a gente faz. E não é que a gente não tem que ser, mas errar de vez em quando também é possível. Como o William sabe muito bem, tudo bem a gente errar, né, William? Vamos lá. Será que a gente está conseguindo ser extraordinário? A que custo a gente está conseguindo isso, né? Mas será que a gente está conseguindo mesmo, gente? Não sei. Vamos falar um pouquinho disso. A longo prazo, o resultado vai ser o adoecimento. Então, ansiedade exacerbada, a gente vai ter depressão, síndrome de burnout, vai ter compulsões, desajustamento social, irritação, impaciência, mau humor, insegurança nos vínculos sociais, que vai resultar na intensificação da jornada de trabalho. Antes da gente começar a falar sobre essas doenças, eu queria saber aqui, quem de vocês já teve alguma coisa desses sintomas ou doenças? Uau! Uau! Bom, então acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos lá. Ansiedade exacerbada. Eu coloquei exacerbada só para vocês entenderem que não é a ansiedade comum do nosso dia a dia. É uma ansiedade que realmente vai virar um transtorno para a gente, tá? Na psicologia, na psiquiatria, a gente vai chamar de transtorno de ansiedade, ansiedade generalizada, tem vários nomes para ansiedade. Então, a ansiedade, ela vai ser um estado de alerta máximo o tempo todo, medo excessivo por qualquer coisa, suor frio, pensamentos negativos, alteração dos batimentos cardíacos, tremor nas pernas e nas mãos, eu acho que isso aí é meio que generalizado, a maioria tem. Alteração da pressão arterial, tonturas e vertigens, vontade de chorar, que aparece do nada, dores no peito e nas costas, falta de ar, angústia, alteração do sono, perda ou aumento do apetite, perda ou aumento do peso sem motivo aparente. A ansiedade, então, ela vai aparecer como aquele rebuliço na nossa vida, que a gente vai falar, gente, o que está acontecendo? Eu não sou assim, né?
Eu estou levando a minha vida normalmente e de repente começa a acontecer tudo isso. Então ela realmente aparece de repente? Não, né? Ela é uma evolução. A depressão. A depressão geralmente ela vem acompanhada da ansiedade. Geralmente quem tem depressão tem ansiedade. Quem tem ansiedade tem depressão. É difícil você encontrar uma pessoa que tenha só uma das coisas, tá? Tristeza profunda sem motivo aparente, vontade de chorar ou ausência total de choro, angústia, irritação, mau humor, isolamento social, alteração do sono ou perda e aumento do apetite, perda ou aumento do peso sem motivo aparente, pensamentos eu coloquei ou porque pode aparecer as duas coisas, ideações suicidas. A diferença básica entre uma coisa e outra: pensamento, eu penso que eu devo morrer. Ideação, eu desejo morrer, tá? Então, por que que eu coloco as duas? Porque às vezes pode acontecer as duas. Sensação de incapacidade, desânimo, apatia, perda nos cuidados básicos e de higiene. Gente, depressão, a gente está no Setembro Amarelo, né? E eu vejo que muita gente está postando, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, vamos conversar com um coleguinha que não está bem, vamos tentar melhorar tudo isso, bacana. Mas o que muita gente não sabe é que muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela não chega a esse último estágio da perda dos cuidados básicos e de higiene. A pessoa que tem depressão não necessariamente é aquela pessoa que não vai trabalhar, é aquela pessoa que está isolada. Muitas das vezes, a pessoa que tem depressão, ela vai para o trabalho, ela não conversa com o colega porque ela não está conseguindo expor o que ela sente, ela se tranca no universo dela, e a gente geralmente fala, nossa, mas fulano tá estranho, né? Chegou mal-humorado de novo. É aquela pessoa que muitas vezes chegava dando bom dia e de uma hora para outra, ela mudou. Ela não fala bom dia para ninguém, ela não conversa com ninguém, ela não está junto de ninguém. Então, é uma pessoa que ela está mostrando que ela precisa de ajuda. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente julga. A gente fala, fulano não é mais o mesmo, não. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, ao invés de julgar, acolher o comportamento estranho do nosso colega. Chegar e perguntar, está acontecendo alguma coisa? Você precisa de uma ajuda? Você quer conversar? Está acontecendo alguma coisa na sua casa que você não está sabendo lidar? Se a pessoa não se abrir, você pode simplesmente deixar, olha, se você quiser conversar, é só me chamar. Talvez naquele momento ela não queira, mas lá na frente talvez alguma coisa faça ela lembrar, poxa, fulano falou comigo, se importou, acho que eu vou chamar para conversar. Então, se disponham a conversar com uma pessoa que parece estranha, ok? Burnout. Burnout, ela foi descoberta há muito tempo, mas ela foi regularizada pela OMS esse ano. Ela entrou para a lista de doenças e ela ainda não tem uma classificação, ela não tem um CID. Então, se você tiver com burnout, você for num psiquiatra, num pronto-socorro, eles vão até diagnosticar você com burnout, mas você não tem um CID, tá? Porque ele está ligado ou com a ansiedade ou com a depressão. Então, geralmente não colocam um CID e a gente está lutando para que coloque, para que possa se regularizar toda essa situação. O burnout ele é característico por um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então, é aquele estresse que a gente está estressado e a gente não tem vazão para esse estresse. E aí, o que vai acontecer? Exaustão, esgotamento de energia, distanciamento mental do trabalho, negatividade, redução da eficácia profissional, nervosismo, dor de cabeça frequente, problemas gastrointestinais, alteração no apetite, humor e sono, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso, incompetência e insegurança. Nossa, Bianca, mas isso aí parece muito com depressão. Parece. O que marca a diferença? Na depressão, a gente tem a tristeza profunda sem um motivo aparente, a irritação, o isolamento social, os pensamentos e ideações suicidas e as perdas dos cuidados. No burnout, a gente vai ter o estresse crônico, a exaustão, o esgotamento de energia e principalmente essa última parte, sentimentos de fracasso, incompetência e insegurança. Então,
Se você chega num ponto em que você se sente incapaz de conseguir finalizar o seu trabalho, presta atenção, porque você pode estar chegando num burnout. Se você acha que você está com muita coisa, você está com muito trabalho, e você não está dando conta, chega no chefe, pede ajuda. Pô, chefe, não tem como redistribuir aí essa tarefa, porque eu acho que eu não vou dar conta. Gente, pedir ajuda não é sinal de fracasso, tá? Pedir ajuda é sinal de que vocês têm consciência do que está acontecendo com vocês. Se vocês se sobrecarregam e vocês levam isso até o fim, o que vai acontecer? Primeiro vocês vão adoecer. E aí vocês adoecem, vocês não vão entregar o que vocês precisam entregar, tá? Então, é muito importante vocês prestarem atenção nesses sinais. E a gente tem compulsões. Bom, as compulsões, elas estão por todos os lados. Às vezes elas não chegam a se transformar num diagnóstico, porque às vezes elas não interferem na nossa vida de uma maneira muito forte. Um exemplo disso é a compulsão por trabalho. Eu acho muito difícil hoje a gente não encontrar em São Paulo pessoas que não sejam compulsivas por trabalho, tá? A outra compulsão que é muito, muito, muito presente no nosso dia a dia, comidas, bebidas e drogas, né? A gente trabalha a semana inteira e quando chega no fim de semana, o que a gente fala? Sextou, né? Vamos beber, encher a cara, comer tudo que der vontade, quem usa droga vai usar droga e acabou, né? Acabou o mundo. E aí segunda-feira a gente vê o que acontece. E aí é um grande problema, né? Porque a gente começa a perceber que isso se torna frequente. Eu vejo dois públicos que são muito frequentes esse tipo de compulsão. É o público de vocês, de TI, e o público dos bancários. Gente, sério, é muito estresse que vocês vivem. Vocês precisam arrumar uma maneira correta de canalizar esse estresse, porque desse jeito não vai dar certo, não. Compulsão por compras, por sexo, por jogos, gestos ou organização. Eu acho que compras, sexo e jogos é muito simples, acho que eu não preciso explicar, mas gestos ou organização. Gestos, quando a gente tem uma necessidade de repente, eu preciso fechar a porta 5 vezes para me sentir seguro. Organização, eu preciso ajeitar a cadeira assim. Se ela estiver assim, tá errado, né? E aí, isso depois ela vai se transformar num transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Mas o estágio anterior dele é a compulsão. Ok, Bianca. Você falou tudo isso de doença pra gente, mas e aí, o que a gente faz? Em primeiro lugar, vocês precisam assumir que vocês estão exagerando, tá? Esse é o primeiro ponto, é tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Eu preciso assumir que eu tenho esse problema. É basicamente isso. Vocês são viciados em trabalho, vocês são viciados em tecnologia, e isso pode ser muito ruim para vocês se vocês não cuidarem. Se vocês cuidarem, tá tudo certo, vocês vão viver uma vida delícia. Mas se vocês não cuidarem, isso vai ser um problema. Se alguém aqui tem uma microempresa, se alguém aqui é empregador, isso é para vocês. Valorize os funcionários, né? Coloque salários justos de acordo com as funções de cada funcionário, faça mediação de conflitos interpessoais nas equipes. Caso haja sobrecarga de trabalho, realize a contratação de novos funcionários ou a redefinição do escopo de cada um. Por que eu coloquei essa mensagem para os empregadores? Porque muitas vezes a gente acha que a empresa não tem nada a ver com a saúde mental do trabalhador. E na realidade, a empresa é uma das maiores causadoras dos problemas mentais. A gente tem muitos processos hoje na justiça por conta disso, porque a empresa deu uma queda na saúde mental do funcionário. E aí muitas vezes ele é mandado embora quando ele chega nessa queda. E isso está errado. Então a gente precisa cuidar a nível total, global. A gente não pode cuidar só lá no sintoma. A gente precisa cuidar desde cima para quando chegar lá embaixo tá tudo certo. Para todos nós, diminuir a quantidade de horas que vocês utilizam as tecnologias. Eu sei que é difícil, eu sei que
Tá todo mundo aqui pensando, ah, para, né, Bianca? No mundo tecnológico como o nosso, como que a gente vai diminuir? Tem que diminuir, tem que desconectar um pouquinho, porque isso realmente causa problemas. Então, menos horas extras no trabalho, por exemplo, e menos tempo de lazer tecnológico. E aí a gente já parte para o segundo item. Aumenta o lazer, que inclui a interação social. Quando vocês estão interagindo com as pessoas, vocês estão aprendendo. Vocês não estão só ali com a pessoa. Vocês estão tendo uma troca de energia, de conhecimento, muitas vezes de empatia. É importante, hoje a gente está muito carente disso. Faça atividades físicas. Vocês passam boa parte do tempo de trabalho de vocês sentados, né? Então, o que acontece? Sentado estou, sentado fico, vou para casa, sento em casa e eu não faço nada de atividade física. E aí o que acontece? Como todos nós sabemos, eu acho que a gente tem uma gama de pessoas aqui que são muito estudadas, vocês sabem disso, o exercício físico gera bem-estar. Se vocês fazem regularmente, vocês vão se sentir bem de maneira geral, não é só naquele momento, é de maneira geral. Se possível, nas férias, façam viagens. Bianca, não é possível, meu salário não é compatível, não dá certo, tenho muita conta para pagar. Ok. Então a gente tem parques, a gente tem árvores espalhadas pela cidade, a gente tem bichinhos de estimação nas nossas casas. Se não tem na nossa casa, tem na casa da amiga, da vizinha, da família. Sempre tem alguém que tem um bichinho de estimação. Mas, Bianca, você está indicando a gente a ter contato com bichinho de estimação? Tô. Porque isso diminui estresse, diminui ansiedade, diminui depressão, ajuda muito no processo de recuperação. Então, por favor, se vocês não podem bancar uma viagem, se vocês não podem sair de onde vocês estão, tenham contato pelo menos com um bichinho de estimação. Diminua a ingestão de cafeína, café, chás escuros. Sabia que essa hora ia dar bug. Ferrou, né, gente? Agora ferrou. Cafés, chás escuros, refrigerantes, chocolates, energéticos. Incluam alimentos calmantes. Então, assim, eu não estou dizendo para acabar com esses alimentos. Não é que vocês nunca mais vão tomar café, que vocês nunca mais vão tomar nada disso. Não, gente, não é isso. Mas diminui. Se você toma, sei lá, café o dia inteiro, diminui para 2 vezes ao dia. Se você toma refrigerante o dia inteiro, toma 1 ou 2 vezes ao dia, né? Então eu estou dizendo sobre o equilíbrio, eu não estou dizendo nem para zerar e nem para comer um monte, eu estou dizendo só o equilíbrio, tá? Então, alimentos calmantes, chá de camomila, erva doce, suco de maracujá, alface e frutas. A gente está falando de uma palestra de nutrição? Não, mas a gente está falando que isso influencia muito na vida de vocês. Caso você não consiga diminuir o ritmo de trabalho e você perceber que você é compulsivo por trabalho, busque um profissional da psicologia, porque sozinho vai ser muito difícil vocês diminuírem o ritmo. Insira o lazer de forma saudável na sua rotina de segunda a sexta, não somente aos finais de semana. Por quê? Porque senão acontece o efeito sextou, né? E aí a gente vai só esperar pelo fim de semana, a gente vai viver só o fim de semana. E o certo é a gente viver todos os dias, igualmente, né? Então, se hoje, de repente, fosse uma segunda-feira, eu gostaria que essa segunda-feira para vocês fossem muito bem vividas. Então, vamos trabalhar e depois vamos fazer um lazer. Sei lá, o lazer ele pode ser mínimo. A leitura de um livro que vocês gostam, de repente um bate-papo com um colega, de repente uma visita para alguém que você curte. Isso pode ser considerado lazer, porque isso traz bem-estar, tá? Então, eu preciso que vocês comecem, eu não, né? Vocês, na verdade, precisam começar a mudar o ritmo de vocês, mudar a rotina de vocês, para que vocês tenham uma vida mais saudável e, possivelmente, mais longa. E aí, sem tantos problemas de saúde mental, sem tantas passadas em hospital, sem tantos remédios psiquiátricos. Se a gente parar para pensar, a indústria farmacêutica está faturando muito com a gente.
Está faturando demais. E não é assim, a gente não tem que gastar o nosso dinheiro com remédio. A gente tem que gastar dinheiro com viagem, com a roupa que a gente gosta, a gente tem que gastar dinheiro, sabe, com uma comida que a gente gosta. A gente tem que gastar dinheiro com aquilo que a gente quer e não com remédios. E se a gente não mudar tudo isso aqui que eu falei para vocês hoje, a gente vai chegar no ponto do remédio. E eu não sei se vocês já tiveram contato com o remédio psiquiátrico, mas o primeiro ponto que todos os meus pacientes falam, mas Bianca, é muito caro. Como é que eu vou manter isso aqui? Né? De repente eu estou desempregada, de repente eu tenho um salário, mas não é um bom salário. Como é que eu vou manter isso? Né? Então, para não chegar a esse ponto, vamos tentar mudar a nossa rotina. E por último, mas não menos importante, reconectem-se consigo mesmo, sabe? Voltem para os seus ideais, para os seus objetivos, tracem metas. Não acabe com a saúde de vocês antes de colher o fruto de tudo isso que vocês estão plantando. Às vezes desconectar do mundo alheio, e quando eu falo do mundo alheio é do outro, desconecta um pouco da vida do outro, o que o outro está fazendo, se o outro está bem, se o outro não está, se o outro está, sei lá, está palestrando em 10 lugares, se o outro está ganhando rios de dinheiro, não interessa, o que interessa é a sua vida, né? Onde você está? Você está onde você quer? Se você não está onde você quer, você precisa mudar. Alguma coisa você tem que fazer para isso. E não é tomando conta da vida do outro que você vai conseguir isso, tá? E desconecte do mundo tecnológico um pouco. Então, ao invés de eu ir para casa e eu ficar em rede social, ou o público aqui, né, programação e etc., vou estudar novas formas de fazer o que eu estou fazendo, dá um tempo, deixa isso para o trabalho, deixa isso para o momento que você estiver na empresa. Se você está em casa, curte, relaxa, bota lá a perninha pro ar, fica de boa, tá? Usufrua tempo de convivência consigo mesmo e com os que você ama. Isso é o que a gente vai levar da vida. A gente não vai levar tecnologia, sinto muito. A gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar nada disso. O que a gente vai levar é sentimento, é vivência, tá? Então, convivam com as pessoas que vocês amam. Isso é fundamental. E busque o meio termo das situações, né? Que é o que eu falei agora na hora do café. Então, não estou pedindo para vocês acabarem com essa vida que vocês levam. É só encontrar o equilíbrio. Nem tão lá no chão, nem tão lá em cima. Aqui, meio termo. E aí a gente consegue um equilíbrio bacana mental, de saúde física, do nosso trabalho, de tudo que a gente está tentando conquistar. E, principalmente, da entrega de vocês. E aí eu tenho certeza que a maioria aqui deve se dedicar muito ao trabalho, né? Se entrega de corpo e alma para o trabalho. É importante? Claro que é, gente. Claro que é, porque é assim que vocês vão conseguir chegar onde vocês querem. Mas dosa um pouco. Porque, às vezes, a empresa não está olhando vocês desse jeito. Vocês olham para a empresa desse jeito, mas a empresa não olha para vocês assim. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão se frustrar. Gente, é isso. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês.